Saúde, galera! Estamos aqui para mais uma pílula do Bebendo Marca, diretamente aqui da Brasil Brau, em parceria com a Abracerva, com a Cervejar.com, e a gente trazendo histórias transformadoras, histórias muito legais que a gente vai pegar muito insight. E eu tenho a honra aqui de estar sentado, um dos grandes pioneiros desse mercado de cerveja no Brasil, seu Vadir Nasrallah. Eu falei certo, não falei no Salah. Que tem uma história linda que eu queria contar um pouquinho, né? Pra dividir um pouquinho com vocês do que eu sei, do que ele vai contar. Mas o seu Vadir é da Germânia e ele vai dividir um pouquinho. Eu quero saber primeiro, primeiro, obrigado pelo seu tempo, obrigado por o senhor estar aqui. Como que o senhor foi parar no mercado cervejeiro num tempo que tudo era má? Como é que o senhor caiu nesse mercado? A gente árabe, a gente sempre gostou de negócio. E eu mexia com gelo e eu vi que a cerveja tinha pouco competidor, tinha um atendimento ruim. E eu falei que a gente só tinha grandes marcas, a gente poderia fazer diferença. Não entendia nada, mas eu enxerguei. E aí surgiu a oportunidade de uma fábrica arrendada em Vinhedo, no interior de São Paulo. A fábrica já existia? Já existia, estava abandonada. E a gente arrendou e com um pensamento diferente, aquele sonho enorme. Não sabia o tamanho da dificuldade que iria enfrentar. É bem diferente do mercado de hoje. Que ano que foi isso? Isso foi em 91. 91. 91. A gente fazia lá no máximo 12 mil litros por mês. Então era uma artesanal. Só que ninguém tinha abertura para isso. Só tinha uma ou duas marcas e todo mundo queria a cerveja igual. Então era complicado. E aí, como é que foi esse insight de você tinha o conhecimento dos PDVs, né? O senhor conhecia os PDVs porque já tinha um relacionamento de trabalhar vendendo gelo, sim, certo? Sim. Entendia um pouco da dor, pelo que o senhor falou, que eles não eram bem atendidos, então eles já estavam reclamando. Sim. E aí o senhor arrenda a fábrica, e aí como é que começa... quando que você viu que falou, pô, eu fiz um negócio certo? Como é que o senhor conseguiu entender que o senhor estava indo no caminho certo? Logo que começou a empresa, 12 mil litros de tanque, já conseguiu vender tudo? Como é que foi isso? A gente tinha bastante amigos que quiseram ajudar a gente, sempre amigos, né? Então, pelo histórico já de trabalho, de parceria, aqueles amigos que dão uma força. O problema é que o consumidor não aceitava. Então o bar comprava, mas não conseguia vender, porque o cara queria só a marca X. E não aceitava nada diferente. Né? Na época, eu lembro, a Brahma era número 1 e eles fizeram um trabalho maravilhoso. Acho que você até trabalhou lá, não sei. Não nessa época, mas... Não nessa época. Não nessa época, bem depois, mas... E a gente lançou a número 2, que seria uma cerveja alternativa, premium, especial, porque não tinha. Uma cerveja de puro malte, uma cerveja mais encorpada, mais lupulada, mas a gente foi muito rejeitado até no grau de ficar o mais igual possível das outras. E aí, como é que foi... O senhor é pioneiro em algumas coisas dentro desse mercado. Então, quando o senhor sentiu essa resistência nos PDVs, como é que surgiu a ideia de vender cerveja para as pessoas apreciarem, né, terem a experiência de ter chopp em casa? Como é que foi isso? Era também tudo muito difícil, né? Quando você tem só uma ou duas marcas legais, bem diferente de hoje, o cliente não tem opção de escolha. Então, ele é dominado por uma série de regras que ele tem que sofrer. Tipo, na minha época lá, na época hoje, né? Morri. Mas, na época lá atrás, o cara, por ele ter um barril de chopp, ele precisava encomendar 2 meses antes. Ó, ninguém, eu falei, isso tem que acabar, chopp tem que ser igual pedir uma pizza, ó. Liga lá, 15 minutos depois você tem o chopp em casa, né? E não era assim, 2 meses, cheque calção, um monte de burocracia que não cabia, né? Não cabe hoje, nem cabia já naquela época, que era a única coisa que dava fritura.
E aí, como é que foi? Como é que foi desenvolver, por exemplo, chopeira? Era fácil comprar chopeira? Não, nada era fácil, nem matéria-prima, nem abertura. Você vê, eu gosto desse movimento artesanal porque ele trouxe o compartilhamento de informação. Na época, eu ligava para as grandes cervejarias, amigo, sai desse negócio, isso aqui não é para pequeno. Não tinha equipamento adequado, não tinha tanque. Um tanque era de 300 mil litros, 200. Você fala, como é que eu vou fazer firmeza? Não tinha lúpulo, não tinha malte, não tinha. Imagina uma chopeira, né? E tudo era muito complexo. Né? Mas sempre a relação, os amigos, um ajuda aqui, o outro lá. Por isso que eu gosto do movimento artesanal. Você vê, eu estou com um amigo aqui. Então, um monte de amigos se ajudando. Né? Mas como é que foi esse desenvolvimento dessa chopeira? Como o senhor conseguiu ter chopeira para entrar nesse negócio? Bom, eu sempre tive muita sorte também de estar no lugar certo e na hora certa. Teve uma época que todas as chopeiras, as cervejarias grandes locavam de uma indústria de chopeira. E ela falou, amor, não vamos mais locar, e devolveu tudo. Essa indústria não tinha o que fazer com as chopeiras. Aí falou, vou dar um jeito de ficar, encontramos um jeito de negociar. Então a gente conseguiu levar chopeira até para a residência, porque uma chopeira elétrica, nos moldes igual tem de uma choperia, você só conseguia em bares e restaurantes. A gente foi o pioneiro em conseguir uma primeira chopeira elétrica, ter experiência do bar na casa de qualquer pessoa. E hoje, e depois como é que foi o passo? Que isso vocês vendiam direto, era a fábrica vendendo para a casa da pessoa, certo? Ou já tinha os distribuidores? Como é que... Quando você produz 12 mil litros, você vende para quem passar na frente. Vai vendendo. Né? Aí você vai estudando, e a gente estudou também que os canais de adegas eram muito maltratados também pelos grandes, e nunca ninguém comprava direto. Então a gente também pegou pequenos adegueiros e transformou nos nossos distribuidores, fazendo com que eles largassem todo o portfólio de bebida deles com o tempo. A gente deixava, nós nem tínhamos o poder de decisão. A gente implorava para o cara botar o nosso chopp no meio das demais. Depois a gente trabalhava a ponto de que ele mesmo tirava todo o resto e ficava com a Germânia, porque ele via que era um bom negócio para ele. Mas quando eles convenciam. Depois de um tempo, sim, aí a gente era exclusivo. Hoje, uma loja da Germânia é exclusiva. Ele não pode ter nada lá, a não ser que a gente autorize. Tá. E quando foi a primeira loja? Que ano que foi a primeira... O primeiro... Então você transformou um cara que era um adegueiro em uma loja. A primeira foi assim? Foi. E a gente abriu uma série de concessões e foi conseguindo caminhar para isso. Então, de 91 a 99, a gente passou por atacadistas, por supermercados, por distribuidores, só quebramos a cara, perdemos dinheiro, tomamos prejuízo. Então, todo tipo de tragédia aconteceu. Então, quando a gente achou um parceiro que nos respeitava e que nós respeitávamos ele, deu o casamento certo. Aí o casamento durou, vingou. Hoje eu tenho pessoas comigo que estão há 30 anos comigo. Que ano foi a primeira loja? Foi em 99? Na verdade, loja intitulada loja foi em 99 e 2000. Uhum. Mas eu já tinha um pequeno olhar para algumas adegas pequenas que vendiam o nosso chopp e motivados. E esses caras se transformaram nessa voz. Então tinha alguns caras comigo desde 91. Mas não tinha nada formalizado, não tinha o nome Fantasia Única. Hoje a gente usa o Live Shop Germânia, né? Todas as lojas do. Então, antigamente, lá em 91, tinha uma adega do Zé que vendia Germânia, tá. Aí a gente tirou isso, né? Virou Live Shop Germânia. Mas isso em 99, foi de 99. Aí foi em 99. E hoje tem quantas lojas? Hoje tem mais ou menos 130. 130 lojas. Que são lojas distribuidoras. E qual que é o tamanho da fábrica? Então você começou com 12 mil em 99. Quantos litros tinha? Desculpa, eu não entendi.
Você começou com 12 mil litros em 91. Em 99, que foi essa virada de chave. Quantos litros já estavam produzindo em 99? Como é que foi esse crescimento? Foi no início bem lento, né? E depois de 2001 passou a ser acelerado. Tá. E aí a gente tinha algumas inovações que a gente foi criando. Tipo? Na verdade, muita gente fala, pô, vocês são visionários, vocês enxergam coisas que ninguém vê. Eu falei outro dia com um diretor, amigo meu da Heineken, é simples ser criativo, é só não ter dinheiro. E quando você não tem dinheiro, você tem uma criatividade. É verdade isso. Então, na verdade, é isso. As coisas foram acontecendo e os problemas vêm surgindo e você tem que resolver. E resolver de forma criativa, né? Nunca reduzindo margem, queimando marca. Você fala muito disso, por isso que eu te respeito e admiro. Porque não é jogando preço para baixo, não é queimando as coisas, né? É valorizando e melhorando os processos. E criando coisas novas. A Germânia inventou o barril de 10 litros. A Germânia inventou praticamente chopp com vinho. A Germânia inventou a torre. A primeira lata de chopp de 5 litros do Brasil foi da Germânia, uma lata de 5 litros. A primeira chopeira elétrica. O primeiro modelo de loja, né, de chopp, delivery, foi da Germânia. Hoje todo mundo segue. Né, até grandes companhias têm modelos de franquia similar ao nosso. Não, graças a Deus, a gente tem que for muito criativo. Mas foi falta de dinheiro mais do que criatividade. E agora? Como é que tá? Agora tá precisando de mais criatividade porque tá sobrando dinheiro? Ou continua inventando coisa? Engraçado, porque isso aqui é uma doença, a gente não para de investir. Então, assim, Tá sempre precisando de dinheiro. é engraçado isso. A empresa hoje está maior, lógico. Hoje tem uma produção boa, mas a gente está profissionalizando. A gente tem hoje uma gestão, tem uma diretoria, né? A gente tem um custo alto, então, para você ter qualidade, hoje só no setor de qualidade tem 12 pessoas. E você sabe quanto custa, não? Um bom mestre cervejeiro, engenheiro químico, biólogo, tem engenheiros lá, né? Engenheiro mecânico, tem uma turma de engenharia forte. E hoje, vocês, 130 lojas, vocês continuam vendendo para autosserviço, continuam vendendo para o mercado ou tem um foco? A empresa em algum momento focou em... Sempre focamos assim, a nossa cerveja você só encontra nas nossas lojas. É um jeito até de premiumizar. Quem gosta, quem não. Eu respeito, cada um gosta de um tipo de cerveja, de estilo. A Germânia hoje tem 11 estilos, alguns mais populares e outros mais especiais. E a gente prima esse lance da qualidade, sempre primou, né? E o PDV compra do seu distribuidor? O PDV a pessoa física, né? Compram. É do meu lojista distribuidor. Então, os caras têm um bar numa cidade, Eu passo para ele. ele compra daquele distribuidor da região. Se o cara for muito grande, muito influente, a fábrica ajuda, subsidia, mas sempre é pelo lojista. E se você tivesse que dar Se você tivesse que pegar o telefone agora e ligar pro Vadi de 91, quais seriam as principais dicas que o senhor daria pro Vadi de 91? Quais foram os erros que ajudaram você a aprender coisas? O erro é muito bom na vida da gente, porque ele ensina mais do que os auxílios. Então, o foco, a disciplina, pensamento de longo prazo, conter a ansiedade, que é uma coisa que eu trabalho até hoje. A gente é muito ansioso. Eu tenho um time de gestão hoje, que eu tenho aprendido muito com eles lá, que é uma coisa de cada vez. Tem um orçamento, tem que ser respeitado. Então, eu acho que é um complemento. A gente puxa, mas tem gente segurando, tem gente controlando. Mas eu acho que é isso, é perseverar, é não acreditar em milagres. Milagres não existem, né? Tem que trabalhar bastante, tem que ser dedicado, focado, amar o que faz, né?
São coisas básicas, que todo mundo fala isso, mas no dia a dia a entrega é muito forte. Só aprende no erro, né? Só aprende na dor, né? A gente quando é mais jovem, a gente é arrogante, né? Às vezes você não ouve. Aquele velho gagá tá falando bobagem, né? Mas se você ouvir, você economiza muito dinheiro, muita dor de cabeça e muito tempo. Ó, um insight importante, gente. A gente tá conversando aqui com o seu Vadir, 33 anos de mercado, né? 33 anos de marca, né? De fábrica. Falando uma coisa muito importante, né? Pô, a gente precisa ouvir. E o nosso mercado é muito do ego, muito, né? As pessoas tratam às vezes o cervejeiro como artista, né? Muito do ego. Então, só porque a gente tá aqui com o microfone, a gente tava brincando ali fora. É artista e não é isso, né? Então, essa dica aqui do seu Vadir, o seu Vadir é uma pessoa que, pô, você vai conversar com ele, é sempre muito aprendizado, muito. Eu queria ter muito mais tempo, eu queria fazer um episódio completo, não só pílula, seu Vadir. Ele tem muito mais histórias legais pra contar. Uma pergunta que eu não vou deixar de fazer. Chopp de vinho, que é um assunto polêmico dentro do mercado de artesanal. O quanto que as pessoas gostam e o quanto ele é importante. Conta pra gente, porque é um assunto que às vezes o cervejeiro torce o nariz, mas muita gente, todo cervejeiro já ouviu, não tem chopp de vinho, né? Não tem nenhum que não tenha pedido. Então, na verdade, cerveja especial, todas as cervejas, qualquer alimento hoje é obrigação, é você ter com qualidade. Você vai comer, vai tomar. Então, qualidade é uma obrigação. E quanto mais qualidade, melhor. Mas você não paga a conta com medalha. Até medalha virou um mercado, todo mundo tem. A gente está cheio de medalha e todo mundo tem medalha. Então, e não dá para pagar o funcionário nem a conta de luz com medalha. Então a gente tem que olhar para o mercado e aquilo que o cliente pede. Eu quis fazer uma cerveja especial em 91. Mas eu consegui fazer, mas ela não saiu. Ninguém queria. A Heineken hoje, que é a líder do mercado, ninguém queria tomar, porque ela é um pouquinho só mais amargo do que as outras. Tudo tem seu tempo. Penou, né? A Heineken penou bastante no começo do Brasil. Ela sofreu, eu conheço pessoal que trabalhou lá. Eles nunca tiveram mais que 1% no mercado, a vida toda. Agora deu tudo bem na hora certa, né? Mas desculpa até me fugir. Do chopp de vinho, da importância do chopp de vinho no negócio. Existia tal um keep cooler, uma bebida à base de vinho. Aí alguém lançou um vinho com gás no barril e a gente nem fala chopp do vinho, a gente fala chopp com vinho. Porque o nosso é o chopp, o vinho, com extrato de maçã, tem uma receita lá, né? E alguns artesanais deixaram de entortar o nariz quando mudou o nome, mudou para wine beer. Aí, pô, agora tá legal. Mas, na verdade, a gente respeita o consumidor, né? 30% de muitos eventos e festas, na hora que você vê, que você fecha o balanço de como foi o evento, 30% foi essa bebida. Não tem como não ter. É isso. Mais um aprendizado, né? Escutar o consumidor. E de novo, né? A gente falando de ego, obviamente prezando pela qualidade, mas que muitas vezes a gente tem que ouvir o consumidor. Se o consumidor quer chopp de vinho, por que não, né? Tem que ter. É o que vai pagar a conta. E tem muita gente que, né, assim, tem que pôr na balança, né? O que é paixão, mas é um negócio. A gente tá num negócio, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa pagar os nossos funcionários, são várias famílias que dependem da gente, né? Então, muitas vezes, eu sei que sempre polêmico sobre de vinho, mas eu perguntei isso porque a gente já tinha falado fora do ar e eu entendi completamente a sua posição e acho que faz muito sentido. Eu tinha um cervejeiro muito bom lá atrás, e ele era revoltado, ele falava, o brasileiro não sabe beber, o brasileiro gosta de água com batata. E a gente conseguiu fazer um pouco de IPA. E eu achei extremamente amarga. Hoje a cerveja que eu mais gosto de tomar é IPA. Mas eu achava extremamente amarga e tal. Aí eu passei a gostar por ele. Ele falou, vamos fazer assim, IPA é difícil, esse outro não existe, é caro.
faz 100 litros pra gente e vamos fazer cerveja que o povo quer comprar. Não adianta. Era 91, 93, sei lá. Então, como é que você vai vender uma aí que tem 93, né? Impossível. Aí. Bom, queria ter mais tempo, senhor. A Obrigado. gente vai continuar conversando ali fora. Mas muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns pela sua história. Acho que é uma história que tem que ser muito respeitada. O senhor foi pioneiro. O senhor ralou muito, né? Se hoje as pessoas bebem cerveja em casa, foi porque lá atrás o senhor ralou. O senhor está aí no mercado há muito tempo. Não é fácil ter 130 distribuidores, mais de 130 distribuidores. Né? Tem uma fábrica. Que hoje, qual é o tamanho que tá a fábrica? Hoje a gente pode produzir até 4 milhões de litros por mês. 4 milhões de litros por mês. Eu não falo em hectolitro, porque Eu também não, é melhor, né? o cervejeiro fala em hectolitro. Não, eu também não. Então olha isso, né? 91, 12 mil litros, 2024, 4 milhões de litros por mês. Então é uma história muito bonita, né? Sendo independente, né? Não tem nenhum grupo, né? Vocês são uma cervejaria independente, vocês não têm ninguém por trás, certo? Uma cervejaria independente. Então o seu Vadir trabalhou bastante. Para muita gente estar aqui hoje, teve muito trabalho. Então eu agradeço em nome do mercado cervejeiro, de verdade, porque se a gente está aqui hoje fazendo esse podcast, foi porque tiveram pessoas como o senhor que trouxeram essa possibilidade pra gente. Então, obrigado, de verdade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Valeu. Gente, foi mais um episódio desse projeto especial do Bebendo Marca aqui no Brasil Brau. Então, espero que vocês tenham gostado. Saúde e até a próxima.